O MGTOW, na verdade, a teoria dele legítima, é que não é querendo defender, é só o que seria, na verdade, os caras, eles se relacionam com mulheres, na verdade, né? Tem a vertente, muitos eles decidem não se relacionar em casamentos, coabitação e envolvimento emocional, não pelas leis, mas principalmente pelo fator de conseguir ser difícil satisfazer os prazeres das mulheres sexuais e também pelo número de opções que elas têm, a facilidade que ela teria de trocá-lo, entre outras coisas, graças às mídias sociais, comparado com o homem, que não tem tanta facilidade, tem a performance, etc. E você, até conectando isso, você comentou sobre o massacre que os homens sofrem na universidade. Creio que trata-se de uma desconstrução, talvez, do masculino? Sim. E você galera, canal começando agora, dá essa moral aí, eu sei que é chato pedir isso, mas preciso muito da ajuda de vocês, se inscreve aí, valeu, tchau. E você considera que os homens também estão sofrendo, mais do que nunca hoje, um massacre legal na justiça pelas pautas feministas sendo aprovadas em forma de locomotiva, desaceleradamente? Sei. Esse é um argumento que a Helen Smith, no livro Men on Strike, né, que serve como uma espécie de bíblia do MGTOW, né, do MGTOW, e que é engraçado porque é uma mulher, né, uma psicóloga que é uma espécie de guru desse movimento. Ela usa esse argumento no livro Men on Strike, exatamente esse argumento jurídico, de que nos Estados Unidos, que ela está falando dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos tem uma máquina jurídica que torna o casamento um péssimo negócio para os homens. No Brasil você considera que existe essa máquina também? Eu acho que a máquina jurídica no Brasil ainda não é azeitada como a americana. Porque o capitalismo brasileiro ainda não é tão azeitado quanto o americano. Mas eu acho que facilmente poderá chegar lá, né? E aí, o MGTOW e a Smith, que é uma espécie de guru desse movimento, entende que a escolha dos homens por não investir nas mulheres, ter sexo fácil e tal, mas não investir nas mulheres, é uma decisão racional. Ela bate muito nessa tecla no livro. É muito matemática. Quer dizer, é um cálculo que você faz, inclusive por conta da máquina jurídica, e você diz, olha, ter um filho com uma mulher hoje é um péssimo negócio. Viver com a mulher é um péssimo negócio. Por quê? Porque depois, quando der pau, você perde tudo. E nos Estados Unidos, que ela está falando nos Estados Unidos, a situação é pior ainda, porque você vai ser considerado a priori alguém que vai perder tudo e é culpado de tudo. E o que eu quero dizer é que se você mantém a possibilidade de encantamento, e se você se apaixona, e se você quer ficar com alguém, você pode jogar fora todo esse cálculo, entendeu? Porque é justamente o que caracteriza o encantamento romântico. Você joga fora todo esse cálculo. É a razão. E você joga toda fora esse cálculo e você vai querer ficar com aquela pessoa e se apaixona e quer estar com ela e sente falta dela e gosta de transar com ela e começa a sonhar e fazer coisas com ela e de repente você sai fora desse cálculo e por isso mesmo, se der errado, você lá na frente pode pagar a conta, né? No raciocínio dela. Agora, eu não sei se hoje é tão mais fácil para as mulheres mudarem de parceiro como os homens. Eu sabe? acredito que sim. Eu sei que muita gente fala isso, mas o que eu acho é que talvez os homens não estejam acostumados com a possibilidade das mulheres mudarem tanto de parceiro hoje, abertamente, do que era antes. Então, na possibilidade de isso de fato existir, né? Então fica parecendo que as mulheres mudam mais de parceiro do que os homens. É claro que a ideia de que mulheres casadas são sempre a priori mais fiéis ao marido é uma espécie de mito, né? Isso é um mito que as mulheres são mais cuidadosas, são mais atentas, mais seletivas, mas não significa a priori que elas são mais fiéis.